Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar tudo que a criança precisa saber antes de ser alfabetizada. Por quê? Eu recebo muitos alunos, principalmente agora depois da pandemia, e que os pais têm essa necessidade, esse desespero de que a criança leia e escreva rápido, achando que isso é uma coisa mágica que acontece do dia para a noite. Primeiro que a leitura escrita foi uma invenção social, não é uma habilidade natural nossa. Então não tem como ser um processo rápido, do jeito que muitos acham. Antes de tudo isso, a gente precisa fazer alguns afinamentos na criança. Ela precisa ter algumas coisas já no lugar antes de receber a alfabetização, porque a alfabetização ela é só o comecinho ali. Depois disso a gente tem interpretação de texto, montagem de texto, enfim. Então, a alfabetização ela é só a pontinha do iceberg, né? Então, muitos pais chegam aqui nessa ânsia da criança aprender a ler e escrever rápido e não é assim que funciona. Então, o que ela precisa saber antes de ler e escrever? Isso já facilita muito, porque eu sempre falo para os pais, ó, você quer resultado rápido? Então você faz tudo isso daqui com ela lá na sua casa e traz ela só para me alfabetizar, que daí em um mês a criança tá tinindo. Agora, caso contrário, eu vou precisar de um tempo para poder fazer tudo isso daqui antes, para depois eu introduzir a alfabetização. Então, às vezes, você tem que dar esse choque de realidade nas pessoas, principalmente nos pais, porque eles não conhecem isso. Para eles, olhando de fora, é muito fácil. Então, por isso que a gente precisa ser explícito no que a gente estiver falando com eles, para que eles entendam que tudo tem processo e que a gente não pode pular etapas, porque senão isso pode ser prejudicial para a criança. Então, o que ela precisa saber antes de ser alfabetizada? Primeira coisa, o afinamento de todas as habilidades naturais dela. Tudo que ela já nasceu sabendo fazer. Se ela não tiver nenhum tipo de deficiência, ninguém precisa ensinar a criança a enxergar, a ouvir, a falar, a se movimentar. Tudo isso a criança já nasce sabendo fazer. Então a gente precisa fazer muito esse afinamento auditivo. Muitas brincadeiras que treinam esse ouvidinho. Aquelas brincadeiras que a gente faz na educação infantil, de elefantinho colorido, aquelas brincadeiras que a gente faz de vivo ou morto. Tudo isso a gente está fazendo esse afinamento auditivo para ver se a criança está conseguindo prestar atenção nos sons que a gente está fazendo, nesses comandos que a gente está dando. Tem jogo da memória auditivo, que é quando você coloca em caixinhas de madeira arroz, feijão, milho, e aí cada uma vai fazendo um som, a criança tem que achar os parzinhos. Então, todas essas brincadeiras que fazem o afinamento auditivo precisa ser feito antes da alfabetização, porque senão lá na frente ela vai ter dificuldade. O afinamento visual. Se a criança não tiver feito esse afinamento visual, ela pode ter muita dificuldade em espelhar letras, em lá na frente não conseguir juntar as letrinhas para formar uma palavra. Por quê? Ela vai se dispersar, ela vai se distrair com qualquer coisa, porque esse visual dela não foi bem afinado. Esse olhar dela para onde está indo a mãozinha dela não foi bem afinado, então ela pode ter essas dificuldades. Por isso que a gente tem que fazer esse afinamento visual. A fala, o vocabulário dela precisa ser muito amplo. Uma criança com vocabulário pobre, poucas palavras, ela vai ter mais dificuldade de ser alfabetizada do que uma criança que já sabe muitas palavras. Eu pego muitos alunos que às vezes eu pergunto para eles, o que precisa para uma festa, por exemplo, que foi um caso que aconteceu essa semana. Aí a criança levantou e começou a dançar. Eu falei, não, mas eu quero que você fale. O que precisa para uma festa? Aí a criança olhava, parava, falava, dançar. Muito bem. O que é tal coisa? É isso. E fazia algum gesto. E eu falava, não, mas eu quero que você fale. Por quê? Porque eu preciso treinar esse vocabulário para a criança. Porque a criança precisa falar muito bem para que ela consiga ler e escrever muito bem. Por isso que existem muitos erros de pessoas que escrevem errado porque falam errado. Então, esse vocabulário precisa estar muito bem afinado antes de receber a alfabetização. E a coordenação motora, tanto das perninhas quanto dos bracinhos. Tudo isso precisa ser muito bem afinado até a gente chegar aqui na escrita. Eu peguei inúmeros casos de que a criança não conseguia pegar no lápis,
consequentemente ela não conseguia escrever, e muitos pais achavam que eram transtornos que a criança tinha no neurodesenvolvimento, quando na verdade só faltava a estimulação de coordenação motora. Quando eu comecei a fazer todas as estimulações de coordenação motora, que era jogar bola, chutar bola, fazer tudo esses afinamentos, e a criança conseguiu pegar no lápis, ela conseguiu escrever. Então, por isso que eu falo, não pode pular fases, porque às vezes a criança já sabe ler e escrever, mas ela tem essa dificuldade motora que não foi feita antes da alfabetização. Então, chega na alfabetização, a criança trava e não consegue ir para frente. Ela sabe, mas ela não tem esses afinamentos prontos. Então, o que a gente precisa saber antes da criança ser alfabetizada? Todos esses afinamentos das habilidades naturais dela. Ela precisa conhecer todas as letras do alfabeto, o princípio alfabético. Já falei isso no vídeo anterior. O que é o princípio alfabético? É a representação grafofonêmica, é a representação gráfica, a representação do símbolo da letra com o som que essa letra faz. Então, ela precisa saber todas as letras do alfabeto: nome, som e forma. E se ela não souber som e a professora tentar ensinar ela B com abá, B com EB, B com EBI, isso vai dar um nó na cabeça dela. Porque, por exemplo, na palavra banana, nós temos 2 N's com As e o A tem som diferente. E não tem tio para indicar que é A, no caso da banana. E aí? Como que você vai ensinar para a criança que o N com A tem 2 sons, se lá no começo você ensinou que só existia sílaba, não existia som de letra? Então, é muito importante ter esse princípio alfabético bem estruturado com nome de letra, som de letra e forma de letra para a criança ir fazendo essas correlações. Outra coisa que hoje em dia eu sei que é muito difícil ter professores que ensinam sons, mas com esse sonho muito grande para muitos professores especialistas, e eu sei que um dia isso vai ser a realidade no nosso país. O que mais que precisa saber? Jogar e brincar. A criança, lembra que eu falei que eu treinava lançar com a mão, chutar e tudo mais? Ela precisa ter essa noção de coordenação motora mista. Porque se for uma criança que não tiver equilíbrio, não tiver essa força de tônus na mão, ela não vai conseguir segurar o lápis. Ou ela vai carcar demais, ou ela vai fazer fraquinho demais. E isso não é certo, a gente precisa de um meio termo, a criança precisa ter esse controle na mão, de não fazer muito forte, mas também de não fazer muito fraquinho. E isso a gente consegue brincando muito com essas mãos, arremessar bola, pegar bola e tudo mais. Então, ela precisa jogar e brincar demais. E o brincar também entra no imitar. Criança precisa imitar, porque a gente vive em sociedade. Então, a criança precisa saber a conviver dentro dessa sociedade. Então, ela tem que saber imitar. Por isso que a maioria das crianças imita o pai, imita a mãe. Se a mãe é dona de casa, se o pai ele é empresário, se o pai ele é bombeiro, se o pai... Então, elas imitam demais. É natural da criança imitar. Então, a criança precisa jogar e brincar antes da alfabetização para ela ter essa interação social depois, durante a alfabetização. Ela precisa conhecer e explorar o próprio corpo. Ela precisa saber o que é cabeça, o que é olho, o que é nariz, o que é boca, o que é mão. Por quê? Porque lembra que a gente vai trabalhar os afinamentos dela? Se eu chegar lá e falar assim, hoje a gente vai fazer o afinamento do ouvidinho, e essa criança não sabe que parte do corpo que é essa, é uma parte que ela nunca ouviu falar, então não vai fazer sentido para ela. Lembra do vocabulário que tem que ser amplo? Então, ela precisa conhecer o corpo dela. Porque quando a gente for fazer uma brincadeira, eu vou falar, você vai pegar a bola com a mão e vai jogar na cesta. Se ela não souber o que é mão, não vai fazer sentido nenhum para ela. Então, ela precisa conhecer o corpo que ela tem e explorar esse corpo. Ela precisa explorar tudo, explorar os braços, explorar o cotovelo, explorar punho, explorar dedo, explorar a pontinha dos dedos. Tudo. Explorar a mão inteira, o corpo inteiro. A perna, a mesma coisa. Precisa explorar a perna, explorar o joelho, agacha, levanta no vivo ou morto, explora pé, pega a bolinha com o pé e passa para uma outra caixinha. Enfim, ela tem que ter essa consciência do corpo dela inteiro. Ela precisa aprender a chutar e a pegar, que entra lá dentro das habilidades. Lembra que eu falei que tinha que ser afinada desde o comecinho? Ela precisa saber as cores, pelo menos primárias e secundárias,
Por isso que eu falei que lá na educação infantil a gente brinca bastante de elefantinho colorido, a gente brinca bastante com guache e tudo mais, porque ela precisa saber pelo menos as cores primárias e secundárias. Porque senão quando eu chegar e pedir algum comando para ela, ó, você vai lá agora no círculo verde, ela nunca ouviu falar, vai ser muito mais difícil para ela compreender. Ela precisa aprender a contar do 0 ao 10, pelo amor de Deus, ensinem o 0. Tem um vídeo aqui no meu canal falando exclusivamente sobre isso e por que tem que ensinar o 0. Então, dá uma corridinha lá, dá uma olhadinha. Então, sempre ensinar essa sequência do 0 ao 10 e ensinar que existe isso, né? Ensinar essa sequência numérica do 0 ao 10. Ela precisa contar histórias, ter essa entonação de quando tá triste, de quando tá surpreso, de quando tá bravo. Ela precisa ter essa entonação. Ela precisa aprender a manusear livros, porque senão ela vai ter muita dificuldade na hora de ser alfabetizada. Então, manusear, pegar a capa, contracapa e tudo mais. Ter o vocabulário muito amplo, eu já expliquei isso para vocês. E ela precisa já ter aprendido a escrever o próprio nome, saber as letrinhas que tem no nome dela. Porque lá na frente a gente vai fazer essa correlação de letrinha com sonzinho na alfabetização. E isso vai fazer muito sentido para ela. Essas são as habilidades super importantes para a criança ser alfabetizada. Então, antes dela ser alfabetizada, ela precisa saber de tudo isso. Se ela souber tudo isso e tiver com tudo isso muito bem afinadinho, a alfabetização dela deslancha e vai rapidinho. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo para mim. Um beijo e até a próxima.